O Gazeta Entrevista já está de volta para receber mais um convidado. Nosso tema agora é economia. Daqui a pouco eu vou conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano Ribeiro. Nós vamos falar dos impactos dessa crise econômica no setor industrial aqui no Acre e de que forma a federação enxerga saídas para aquecer a atividade industrial. Daqui a pouco a gente fala disso. E agora deixa eu dar uma informação importante. Olha, desde 2013, o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde e qualidade a quem precisa, seja no interior do país ou nas periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios. Só aqui no Acre, mais de 140 vagas para médicos foram criadas, beneficiando diretamente cerca de 490 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas nos cursos de medicina. Até 2017 serão abertas mais de 11 mil vagas em cursos de graduação. E cada vez mais médicos brasileiros têm se inscrito para participar do Mais Médicos, que agora está integrado ao programa de valorização do profissional de atenção básica. O governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para a população. O Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhorias no site que aparece aí na sua tela, o endereço eletrônico brasil.gov.br/Brasil de Resultados. E agora eu convido o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro. Por favor, presidente, pode vir para cá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, presidente, esse cenário de crise econômica tem impactos em todos os setores da economia e com a indústria não é diferente. Como é que o senhor avalia tudo isso, especialmente esse primeiro trimestre, que nós estamos já calculando os prejuízos? Enfim, como é que foi esse começo de ano para a indústria no Acre? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço cedido novamente, Rogério. No aspecto geral, o Brasil atravessa um momento muito difícil, né? Todos estão acompanhando aí as últimas informações e que a gente tem um ambiente de incertezas. No estado do Acre, a gente tem procurado trabalhar enquanto instituição para orientar os empresários que esse momento há de passar e a gente entende que é também um momento de reflexão em cima daquilo que a gente projetou e que a gente precisa fazer para o incremento dos nossos negócios. E, sem dúvida, a gente está atravessando um momento, o trimestre, as informações não são muito positivas, mas a gente está otimista aí com o início do período de verão, né, com a retomada de algumas obras de investimentos do governo do estado e do governo federal. A gente espera que a gente tenha uma reação positiva aí. Observando de forma segmentada, por exemplo, a indústria da construção civil demitiu alguns milhares de trabalhadores nesse ano de 2015 aqui no Acre. Mas no balanço geral, como é que o senhor vê a quantidade de postos de trabalho que diminuiu? Já tem um número aproximado? A construção civil ela tem um reflexo muito significativo no PIB da indústria, né? E é natural que quando há o desaquecimento desse setor, que isso ocorre sazonalmente em função da proximidade das chuvas, do final do ano, início do ano seguinte, há um reflexo negativo nesses números. Mas em termos de indústria, houve incrementos em outros setores que veio, de certa forma, a compensar em algumas regiões, como foi o caso de Brasileia, né? Que nós tivemos o início dos trabalhos ali de produção do Dom Porquito e do Acre Aves, houve incremento. Então isso deu uma mitigada um pouco nesses números. Mas é significativo, sim, sempre nesse período de final de ano, início de inverno, a gente ter essa queda no número de postos de trabalho, principalmente no setor da construção civil. Presidente, aqui no Acre, o grande motor da economia ainda é o poder público, especialmente o governo do estado, que tem suas obras, tem seus programas, que acaba alavancando o setor industrial também. Mas diante dessa crise que o estado assume, o próprio país assume, né, o governo assume de forma geral, como que os empresários estão trabalhando a situação? Porque vocês não podem ficar parados, né? Porque parou, é mais difícil ainda retomar um movimento, se capitalizar, enfim. Com a crise no poder público instalada, como é que o setor privado vai sobreviver? Então, nós sempre tivemos esse tipo de consciência, né? A gente ficar
muito refém os nossos investimentos baseados nos incrementos que podem vir dos investimentos públicos, é sempre um risco muito grande, principalmente em mudanças de executivos, né, no caso de eleições gerais. E o atual momento que a gente vive é um ambiente muito crítico para esse tipo de avaliação. E aí isso nos leva a entender um pouco que a diversificação das atividades ela precisa ser colocada na mesa como uma prioridade. A gente, enquanto instituição, tem procurado fazer algumas prospecções em outras áreas, motivar investimentos, redirecionando esses investimentos para a agroindústria, acompanhando um pouco os investimentos que o governo do Estado e o governo federal fazem para esse setor. Mas a gente, você está correto quando você diz que a gente fica meio preocupado com tudo aquilo que a gente construiu baseado numa linha de investimento e que a gente vê que está ali meio fragilizada. A gente fez investimentos em capacitações, a gente fez investimentos estruturantes do ponto de vista da manufatura. Tivemos os exemplos do Minha Casa Minha Vida, em que as empresas se estruturaram, se capacitaram, investiram em equipamentos modernos, em processos construtivos, e o programa deu uma parada. Então tudo isso realmente aflige a gente, mas a gente, como sempre, né, uma espécie de trabalho muito hercúleo da gente é fazer a remotivação de todo mundo para saber que esse momento vai passar e que a gente vai ter uma oportunidade, nesse momento inclusive, de rever exatamente essas nossas convicções em termos de investimento. Em meio a tudo isso, ainda tem alguns setores penalizados por conta da falta de dinheiro do governo e não honram os compromissos. A crise está instalada, né? Quer dizer, não tem de onde tirar, queda na arrecadação, queda no FPE. Esse setor especificamente que está penalizado, a FIAC tem dado uma atenção também, procurado o diálogo? Eu acho que é do conhecimento de todos que a gente tem procurado fazer transformar esse ambiente de profunda introspecção, vamos dizer assim, do diálogo. A gente tem procurado motivar esse caminho, porque eu acho que é a única forma da gente conseguir sair da dificuldade. Então a gente tem procurado os setores organizados, as instituições, o governo do estado, prefeituras, tem interagido com algumas prefeituras, inclusive do interior, mas a gente entende que, num determinado momento, eles são também muito frágeis do ponto de vista desses repasses. O momento que, como a gente colocou aqui, que os investimentos a nível federal, eles têm um reflexo nas contas e na arrecadação própria de cada município, a gente sabe que muitas vezes eles também programaram frentes de serviço e que, dado essa incapacidade de interagir com o governo federal de forma mais transparente e responsável, acaba por prejudicar as suas gestões, né? Nós vemos com muita preocupação ambientes em alguns municípios que obras foram iniciadas, algumas frentes de trabalho foram interrompidas, mas o prejuízo maior fica para o empresário, né? Então a gente tem procurado, entendido, o governo do estado tem interagido inclusive com essa proposta de refinanciamento, né, e renegociação dessas dívidas. Eu acho isso muito importante, é o momento de os governos, os prefeitos e todos os contratantes em geral se unirem. É um momento muito difícil, não só para o estado do Acre, mas para o país inteiro. Precisa haver uma compreensão de ambas as partes, um entendimento, porque se a gente não se unir nesse entendimento, nós não vamos conseguir ir muito longe. É preciso que todos os lados cedam também, né? Porque você vê aqui no estado do Acre, esse programa de refinanciamento vai beneficiar muitas empresas. Não sei até que ponto o setor da indústria é beneficiado, mas o setor varejista vai obter vantagens, enfim. E o governo pode aumentar a sua arrecadação. É difícil a gente tratar disso com o fisco sobre essa ótica. Temos que dar mais elasticidade nesse prazo, porque é melhor você ter pouco de algo que você vai receber do que muito daquilo que não vai receber. Mas existem alguns momentos em que a gente precisa fazer as justificativas técnicas disso, né, para que seja bem compreensível e visível ao ponto de vista do gestor. As empresas, de fato, a gente tem alguns problemas, porque em alguns casos é preciso você apresentar outros bens em garantia, e muitas vezes o empresário já se encontra numa condição de inadimplência porque ele não tem liquidez exatamente por esses ativos. Mas nós conseguimos grandes avanços. O ano passado a gente conseguiu, junto à Caixa Econômica,
uma renegociação que sempre foi tida como uma instituição muito rigorosa nesse aspecto, mas nós conseguimos. Empresários estão procurando a instituição, fazendo suas renegociações. Tivemos também a notícia vinda, eu estive em Brasília esses 2 dias, conversei com o senador Jorge Viana, estou colocando aqui em primeira mão, que o BASA também, a pedido dele, num café da manhã, 2 meses atrás, já se comprometeu agora, já na gestão do Marivaldo, né, a fazer o estudo e a renegociação dessas dívidas até dezembro de 2014, isso para a gente já é muito importante, e a gente espera estender essa negociação junto ao Banco do Brasil também, e quem sabe a gente consiga, durante esse processo de reentendimento, a gente consiga dar mais condições de movimento para essas empresas que se encontravam até certo ponto incapazes de se manter contratando e mantendo suas obrigações, né? Presidente, a gente sabe que a federação é uma instituição que se relaciona com várias outras, em várias esferas de poder, portanto, é também uma instituição política, por assim dizer. Semanas atrás, o senhor chegou a fazer uma defesa pública do governo representado pela presidente Dilma, e o senhor foi muito criticado por isso, por alguns setores contrários ao governo. E agora a gente vive aí a iminência do afastamento da presidente, que para o bem ou para o mal vai ser a conclusão de todo um processo que o Brasil está vivendo. Quer dizer, o senhor acha que na fase seguinte, daqui a algumas semanas, é possível ter pelo menos um novo rumo para o país, seja qual for? Olha, Rogério, eu acredito que a democracia é feita para isso, né? Eu acho que o livre-arbítrio está exatamente justificado na Constituição. Eu acho que posição fica para quem tem caráter, né? Para quem tem personalidade, para quem tem convicção, embora seja questionado se está certo ou está errado, de acordo com o seu ponto de vista. Com relação ao cenário nacional, eu acredito que todo um governo ele tem suas participações sobre o aspecto de alianças, né? Então, o governo da presidente Dilma, ele não é o governo só da presidenta Dilma, ele teve influência durante 4 anos e mais 1 ano e meio do próprio PMDB e de outros partidos. É lógico que quem está à frente ali da caneta é quem tem todas as condições de tomar a decisão final. Então as responsabilidades sempre recaem, sem dúvida nenhuma, sobre a presidenta Dilma. Agora, sobre o ponto de vista de como isso pode ser diferente para melhor ou para pior em função da mudança do comando, eu acredito que é um desafio para qualquer partido ou para qualquer instituição ou pessoas que achem que tem a solução como receita de bolo. Eu acho que é muito difícil. A gente está esperando, enquanto setor industrial, a gente tem procurado conversar isso a nível nacional com outras federações do país, e todo mundo muito apreensivo, porque a gente sabe que o país é muito grande, as dificuldades são inúmeras e precisa se pensar de uma forma coletiva. E esse pensamento em coletivo passa pela a necessidade, Rogério, de se fazer as reformas que o país precisa. Então, o que eu defendi e o que eu defendo é que quem quer que seja o poder legitimamente constituído merece todas as considerações e o respeito, mas precisa ter realmente a condição de fazer essas reformas acontecerem.